Bem, hoje nós finalizaremos então a parte de motores. Nós veremos os sistemas auxiliares para o funcionamento do motor. Então, nós veremos o sistema de alimentação de ar, o sistema de alimentação de combustível, o sistema de arrefecimento, o sistema de lubrificação e uma parte do sistema elétrico. Primeiro, o sistema de alimentação de ar. Primeiro, nós temos exemplificado um motor aspirado. A entrada de ar nesse sistema ocorre pela diferença de pressão atmosférica. O próprio movimento do pistão aspira o ar para o interior dos cilindros. O sistema de alimentação de ar possui sempre filtros de ar para filtrar as impurezas presentes no ambiente antes do momento da admissão para o interior dos cilindros, como a gente pode ver aí na figura do lado esquerdo. Os motores eles podem ter um sistema de alimentação forçada, sendo superalimentados. Nesse caso, há um dispositivo para elevar a pressão no coletor de admissão. Esse dispositivo é chamado de turbocompressor. O turbocompressor é composto por uma turbina e por um compressor. A turbina ela aciona o compressor. Então, como que isso funciona? Vejamos aí na figura. A turbina ela está ligada ao coletor dos gases de exaustão. Então, a energia cinética dos gases de exaustão aciona a turbina. Como o compressor está conectado à turbina pelo mesmo eixo, quando a turbina é acionada, então ela possui energia mecânica, ela aciona também o compressor. Então, dessa maneira, o ar é aspirado para o interior dos cilindros. Com o turbocompressor, o que acontece? Ele comprime o ar de admissão, então entra mais ar para os coletores. Com isso, aumenta a capacidade de alimentação de combustível. Se eu vou conseguir queimar mais combustível, eu vou ter a possibilidade de produzir mais potência. Então, o compressor ele aumenta a pressão e temperatura do ar. E o ar ele sai do compressor com maior densidade. Ele aumenta a eficiência volumétrica comparado com os motores aspirados. Apesar de injetar mais combustível, o motor também produz mais potência, uma vez que a gente está queimando mais combustível. Então, na verdade, o consumo específico de combustível ele é reduzido. Então, o consumo específico ele é a relação entre o quanto de combustível está sendo consumido pela potência que está sendo produzida. Então, a gente reduz em até 5% o consumo específico do combustível quando a gente tem sistemas de alimentação superalimentados. A gente pode ter um sistema chamado intercooler nesses sistemas superalimentados. Então, vejamos. O ar, ele passa pelo compressor e sai com temperatura e pressão elevadas ao sair do compressor. Então, essa temperatura elevada provoca a diminuição da massa específica do ar. Então, apesar de a eficiência volumétrica ser melhor nos motores superalimentados que nos motores aspirados, nós podemos melhorar ainda mais essa eficiência se a gente resfriar o ar assim que ele passar pelo compressor. Então, vejam aí evidenciado, por esse círculo rosa, é o intercooler. Então, é aí que ocorre esse resfriamento. Então, aí é que entra esse elemento, o intercooler, que nada mais é do que um trocador de calor, que está posicionado na saída do compressor e fica logo após o compressor e antes da entrada de ar do motor, fica no intermediário aí para fazer o resfriamento do ar. Então, se resfriarmos o ar após a passagem pelo compressor e antes da sua entrada nos cilindros, nós aumentamos um pouquinho a massa específica do ar. E aí é possível admitir ainda maior quantidade de ar. Com o intercooler, nós temos em média um acréscimo de 20% de potência produzida em relação aos motores que não possuem esse resfriador, que é o intercooler. Agora, o sistema de alimentação de combustível. O fluxo de combustível, ele passa, pelo sistema de alimentação, ele inicia no tanque até chegar nos cilindros. Ele vai passar por um copo de sedimentação, pelos filtros de combustível e a sua dosagem é feita na bomba injetora e deve seguir sempre a ordem de ignição do motor, essa dosagem.
Então, aqui nós vemos um esquema, né, simplificado do caminho que esse combustível percorre até ser finamente pulverizado no interior dos cilindros. Então, primeiro nós temos o tanque de combustível. Do tanque, o combustível passa pelo copo de sedimentação, que tem como função decantar a água e as impurezas contidas no combustível. A bomba alimentadora, ela promove o fluxo de combustível do tanque até a bomba injetora. Então, é ela que bombeia o combustível e o faz passar pelo copo de sedimentação e, em seguida, pelos filtros de combustível. Então, os filtros de combustível protegem o sistema de injeção contra impurezas ainda presentes no óleo diesel. Após passar pelos filtros, a bomba alimentadora envia o combustível para a bomba injetora, que tem a função de dosar o combustível e enviar o combustível para os bicos de injeção, de acordo com a ordem de ignição. Então, esse sistema de injeção deve ocorrer a alta pressão, uma vez que o óleo diesel deve ser finamente pulverizado no interior dos cilindros. Na bomba injetora, há um sistema de retorno. Então, o que sobra do processo de dosagem, do processo de injeção, volta para o tanque de combustível. Bom, o sistema de arrefecimento do motor é um conjunto de dispositivos utilizados para controlar a temperatura do funcionamento do motor, uma vez que o motor atinge elevadas temperaturas. Então, lembremos, né, que apenas 35% do calor total da combustão é transformado em energia mecânica, ou seja, em trabalho efetivo, né? O restante é perdido por calor ou por atrito. Então, geralmente, os meios arrefecedores utilizados são o ar e a água. O meio arrefecedor, ele entra em contato com as partes aquecidas do motor por meio de galerias. Então, absorve o calor e transfere para o meio. Então, vejamos os componentes de um sistema de arrefecimento ar-água, né, que utiliza os dois meios para resfriar o motor. Nós temos o radiador, que é um trocador de calor e também reservatório do líquido de arrefecimento. O radiador é composto por aletas que formam uma grande superfície de dissipação do calor. O ventilador, que promove a circulação de ar, né, através do radiador para auxiliar o resfriamento do líquido de arrefecimento, ou seja, ele facilita a troca de calor. A bomba d'água, que tem a função de bombear o líquido de arrefecimento do radiador para o bloco do motor, né, para circular pelas galerias. A válvula termostática, que é um dispositivo que possui uma cera expansiva. Então, o motor, ao atingir determinada temperatura, essa válvula se abre e permite a circulação do líquido de arrefecimento pelo sistema, né, pelo sistema de arrefecimento, então permite circular pelo radiador, normalizando rapidamente a temperatura do motor. E as galerias, né, do líquido de arrefecimento por onde vai circular esse líquido. O sistema de lubrificação possui como função distribuir o óleo lubrificante entre as partes móveis do motor. O principal objetivo de manter as partes móveis lubrificadas é diminuir o atrito, o ruído, o desgaste, o aquecimento e até mesmo auxiliar no arrefecimento do motor. Em motores de 4 tempos, o óleo lubrificante fica armazenado no cárter, como a gente já viu, e o fluxo de óleo se dá sob pressão por meio de uma bomba de óleo. Então, o óleo lubrificante passa por galerias até que chegue às partes móveis, né, as quais o óleo deve lubrificar. Então, vejamos um esquema do sistema de lubrificação. A parte em laranja simboliza aí o óleo lubrificante no motor. O pescador de óleo é um elemento que está conectado à bomba de óleo, com o objetivo de captar o óleo que está ali depositado no fundo do cárter. No fim do pescador tem um filtro, comumente chamado de peneira. Então, é como se fosse um pré-filtro de óleo. Então, a bomba de óleo também possui um filtro. Então, após a passagem pelo filtro da bomba de óleo, o óleo é enviado para as partes a serem lubrificadas. Então, passa pelas galerias até que chegue aí nas partes móveis. Já o sistema elétrico ele é diferente para motores ciclo Otto e ciclo diesel. As funções que ambos possuem iguais são o auxílio na partida do motor e o controle de iluminação, por exemplo. Já no ciclo Otto, a ignição, se vocês se lembram, é por centelha. Então, há um componente elétrico envolvido para a emissão dessa centelha. Então, vejamos alguns componentes do sistema elétrico que são iguais, né? Então, nós temos a bateria, que é um acumulador de energia elétrica,
e ela é carregada toda vez que o motor entra em funcionamento, e ela é carregada por meio do alternador. O motor de partida, ou também chamado motor de arranque ou motor elétrico, ele dá início ao movimento do motor, pois aciona o volante do motor. O motor elétrico, para funcionar, ele recebe energia da bateria, ou seja, ele vai transformar energia elétrica em energia mecânica. Já o alternador é o elemento que supre a carga elétrica da bateria, pois transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, temos aí um motor elétrico, que auxilia na partida do motor e está conectado à bateria por cabos. Um alternador, que transforma a energia mecânica do motor em energia elétrica e ele que supre a carga da bateria. E, por fim, a bateria, que é um acumulador de energia elétrica e auxilia aí a partida do motor e o funcionamento de componentes como iluminação, por exemplo, quando o motor está desligado. E por último, nós temos aqui um esquema simplificado de como ocorre a emissão de centelha nos motores ciclo Otto. Nós temos então a bateria, que auxilia aí a ignição, um distribuidor, uma bobina, que possui dois elementos que são chamados aí de primário e secundário, o condensador, o platinado e as velas. Isso para um sistema antigo e convencional de ignição. Então, o platinado dispõe de um contato, comandado pelos ressaltos do eixo do distribuidor, que quando abre, interrompe ou alterna a baixa voltagem de alimentação da bobina e permite a aplicação da alta voltagem nas velas. A corrente no contato, no instante da interrupção, é da ordem de 2 a 3 A, que é considerada alta e provoca desgaste nesse contato. O condensador é um dispositivo cuja finalidade é eliminar o centelhamento no platinado e aumentar a voltagem do secundário da bobina, destinada às velas. O rotor fica acoplado na parte superior do eixo do distribuidor e serve para distribuir a voltagem para as velas, no momento exato em que cada pistão estiver comprimindo a mistura. Além disso, as velas de ignição devem resistir a mudanças bruscas de temperatura e pressões, alta voltagem, vibração mecânica e corrosão química dos gases da combustão. O que é a bobina aí nesse conjunto? Na verdade, ela é um autotransformador, porque eu preciso aumentar a voltagem da bateria, que geralmente é de 12 volts. Então, ela vai gerar de 12.000 a 40.000 volts. Então, a bobina serve para isso, para transformar essa voltagem. Então, a bobina ela não funciona com corrente contínua pura. Se ligarmos o enrolamento primário diretamente à bateria, não acontece nada e não sai nos 12.000 volts no enrolamento secundário. A indução de uma alta tensão na bobina só ocorre em dois momentos, quando o circuito é fechado e no momento em que o circuito é aberto. No circuito da ignição do trator, este momento é determinado pela abertura e fechamento do platinado, que funciona como uma chave que liga e desliga a corrente, abrindo e fechando. Então, ele abre e fecha, determinando então o instante em que a alta tensão é gerada e aí sim a faísca é produzida na vela. Então, com isso, nós fechamos a parte do estudo dos motores. Qualquer dúvida, é só entrar em contato por e-mail. Bons estudos e até o próximo tema.